E aí, você sabe calcular o MMC e o MDC de dois ou mais números? Não? Então vem cá, deixa eu te mostrar como é que se faz. E aí, meu estudante, professor Marcos aqui, beleza? Sejam bem-vindos aqui ao nosso canal, onde hoje iremos aprender, a calcular simultaneamente o MMC e o MDC de dois ou mais números, certo? E para fazer isso, nós temos aqui uma questão, a questão que eu trouxe, elaborei, que ela diz o seguinte, ó, determine simultaneamente o MMC e o MDC dos números a seguir. Ou seja, ele quer que nós calculemos o MMC e o MDC de 40 e 64 ao mesmo tempo e de 80, 100 e 120 ao mesmo tempo, tá bom? Mas para nós fazermos isso, vamos relembrar então o que é MMC e MDC, tá bom? Então, o que é MDC? MDC, pessoal, é o maior número que divide simultaneamente dois ou mais números. Como assim, professor? Ó, para nós vermos isso, analise essa situação aqui, ó. O que seria o MDC de 6 e 18? Bem, pessoal, o MDC, ele é o máximo divisor comum, de dois ou mais números. Como assim? Todos os números, pessoal, eles têm divisores, E o que são divisores? Divisores são aqueles números, que você divide, por exemplo, aqui o 6, e essa divisão ela dá exata. Por exemplo, olha, se nós pegarmos aqui, ó, o 1, o 2, o 3 e o 6, todos eles dividem o 6 e essa divisão ela é exata. Portanto, esses quatro números aqui, eles são divisores de 60, certo? E nota que o maior divisor são divisores de 6, certo? E o maior divisor de 6, obviamente, é o próprio 6. Já o 18, nota que o 1, o 2, o 3, o 6, o 9 e o 18, todos eles dividem o 18, Todos eles dividem o 18. E essa divisão, ela é a divisão exata. Portanto, todos esses números aqui são divisores de 18, certo? Mas como nós notamos agora, nota que há números que são divisores ao mesmo tempo, tanto do 6 quanto do 18. Esses números são divisores comuns. Sem contar o 1, que é divisor de qualquer número, temos aqui o 2, o 3 e o 6, que ele divide os dois números ao mesmo tempo. Mas nota que o 6 é o maior deles. Veja que o 9 e o 18 são divisores de 18, mas não são divisores do 6. Por isso que o máximo divisor comum entre eles é o próprio 6. Logo, o máximo divisor comum de 6 e 18, pessoal, é o 6. Beleza? Ficou claro? E agora o que seria o MMC? O MMC, pessoal, entre dois ou mais números, certo? É o menor número que é múltiplo simultaneamente de dois ou mais números. Como assim? Olha só o nosso exemplo aqui, ó. Ele quer saber qual é o mínimo múltiplo comum de 6 e 12, certo? Então, nota aqui, vamos ver quais são os múltiplos de 6. Os múltiplos de um número, pessoal, são aqueles números que você obtém somando esse número anterior. Por exemplo, ó, o 6. Nota que o 6 ele é múltiplo de 6, obviamente, mas o 12 ele é o quê? 6 mais 6. Já o 18 ó, é 12 mais 6. O 24 é 18 mais 6 e o 30 é 24 mais 6. Ou seja, os múltiplos são aqueles números que você obtém somando 6 ao número anterior. Certo? Dizendo de forma bem clara, assim, para que fique bem claro para você. Da mesma forma, o 12. Nota que o 12, ele é múltiplo de 12, obviamente, e o 24, ele é 12 mais 12. O 36 é 24 mais 12. E o 48 é 36 mais 12. Ou seja, são sempre obtidos somando 12 ao número anterior. Então, todos esses números aqui são múltiplos de 12, certo? Então, nota que quando nós comparamos esses dois números, nós temos números que são múltiplos simultaneamente do 6 e do 12. Por exemplo, ó, o 12. O 12 ele é múltiplo de 6. E o 24 também é múltiplo de 6, certo? Ou seja, eles são múltiplos tanto de 6 como de 12. Mas nota, eu destaquei alguns deles aqui. Pessoal, os múltiplos de 2 e 12 eles são infinitos, são muitos números que são múltiplos de 6 e 12 ao mesmo tempo. Mas nota que há um menor número que é múltiplo dos dois ao mesmo tempo. E esse número, note aqui que é o quê? É exatamente o 12. Por isso que o 12, meus queridos, ele é o mínimo múltiplo comum de 6
e 12, ou seja, é aquele número que é múltiplo dos dois, ao mesmo tempo, mas é o menor deles. Beleza? Então, se você teve alguma dúvida, nós temos duas aulas que nós tratamos especificamente sobre o conteúdo, né? Sobre esse MDC e MMC. Então, vou deixar aí na descrição do vídeo, se não, você pode procurar aí no canal que você vai encontrar, tá bom? Então, vamos lá para nossas questões. A nossa questão. A letra A, ele quer saber, então, qual é o MDC e o MMC de 40 e 64, beleza? Lá nas nossas aulas, nós vimos o método prático de calcular isso. Nota que eu não vou descrever aqui, né, os múltiplos de 40 e os múltiplos de 64 e também os divisores. Isso aqui dá muito trabalho. Então, existe uma forma mais prática. E essa forma mais prática é como? É você fatorando, certo? Esses dois números ao mesmo tempo, por fatores primos, né? Vimos também que números primos são aqueles que têm apenas dois divisores, o 1 e ele mesmo. Por exemplo, o 2, o 3, o 5, o 7, o 11 e assim. E assim sucessivamente. São infinitos os números primos, tá bom? Então, nós começamos dividindo esses números aqui com objetivos de fatorá-los, certo? Que é escrevê-lo como produto de dois ou mais fatores. Também vimos isso lá no nosso canal. Aliás, nas nossas aulas. Então, vamos lá. Vamos fatorá-los, então, tá? O primeiro passo é fatorar esses dois números ao mesmo tempo. Então, vamos lá. Começando pelo 2, já que ambos são divisíveis por 2, né? Ó, 40 por 2 dá 20. O 64 por 2 dá 32. Ok? Agora eu vou destacar esse 2, por quê? Porque ele divide os dois ao mesmo tempo. Depois você vai ver por que eu fiz isso. Certo? E nota que ambos ainda são divisíveis por 2. 20 por 2 dá 10. O 32 por 2 dá 16. Certo? Mais uma vez, eles dois são... O 2 divide esses dois números ao mesmo tempo. Então, continuando, ó, o 10 ainda dá por 2 e o 16 também. Então, 10 por 2 dá 5, 16 por 2 dá 8. E mais uma vez, o nosso 2 ele é um número especial porque divide os dois números ao mesmo tempo. Agora, daqui para frente, não. Nota que o 5 ele não é divisível por 2. Certo? Então, eu repito. Mas o 8 é, então eu continuo. 8 por 2 dá 4. Que ainda dá por 2, ó. Né? Mas nota que ele não divide os dois ao mesmo tempo. Então, ele não é um número especial. O 5 não dá, repete. O 4 dá por 2, que é 2. O 5, mais uma vez, não dá por 2, mas o 2 dá, que é 1. Então, e o 5 agora dá por 5, que é 1. Certo? Ok, pessoal? Então, qual é o próximo passo agora? Bem, o próximo passo agora é calcular o MDC e o MMC. Então, como que nós calculamos, então, o MDC, ou seja, o máximo divisor comum de 40 e 60? É muito simples, pessoal. Vamos pegar o produto dos números aqui, ó, fatorados, que dividiram os dois números ao mesmo tempo. Ou seja, ó, 2, 2, 2. Ou seja, nós temos o quê, ó? 2 vezes 2, né, que é o produto deles 3, que é a mesma coisa, ó, que 2 elevado a 3, ou 2 ao cubo. Isso aqui dá quanto? Dá 8, certo? Portanto, o MDC de 40 e 64 é 8, ou seja, ele é o número, ele é o maior divisor que divide ao mesmo tempo o 40 e o 64, certo? Ele é o maior deles, o maior desses divisores. Tem vários, mas o 8 é o maior deles. Beleza? E como é que nós fazemos agora o mínimo múltiplo comum? O mínimo múltiplo comum, pessoal, é mais simples ainda. Na realidade, não é mais simples, né? É mais trabalhoso. É o produto de todos eles. Então, o produto de todos esses números aqui vai nos dar o mínimo múltiplo comum entre 40 e 60, que seria o quê? Ó, bora ver quantas vezes o 2 se repete aqui. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, 2 elevado a 6 vezes 5. Certo? Quanto é que é, pessoal? 2 elevado a 6. 2 elevado a 6, pessoal, é 64. Certo? Agora, 64 vezes 5 é igual a 320. Portanto, o mínimo múltiplo comum entre 40 e 64 é 320. Então, existem vários números que são múltiplos, tanto de 40 como de 64, mas o menor deles é o 320. Certo? Beleza? Vamos então para outro exemplo, né?
Agora ele quer o MDC e o MMC de 80, 100 e 120. Procedemos da mesma forma, como? Fatorando pelos números primos, começando pelo 2. Então, nota que o 80 dá por 2, que é 40. O 100 também dá por 2, que é 50. E o 120 também dá por 2, que é 60. Então, nota que esse 2 aqui, ó, ele divide todos ao mesmo tempo. Então, vamos destacá-lo aqui. Ok? Continuando, ainda dá por 2, não é isso? O 40 dá por 2, que é 20. O nosso 50 dá por 2, que é 25. O 60 dá por 2, que é 30. Beleza? Então, mais uma vez, ele divide os dois ao mesmo tempo. Continuando, nota agora que o 25, pessoal, ele não é divisível por 2. Então, o que é que nós fazemos? Dividimos o 20 por 2, que dá 10. E repetimos o 25. E o 30 dá por 2, que é 15. Certo? Então, nota que esse 2 aqui ele não divide os 3 ao mesmo tempo. Mas o 2 ainda divide o 10, não é isso? Que dá 5. Mas o 25 não, e nem o 15. Beleza? Então, nós repetimos esses dois números. E nota que nenhum deles mais é divisível por 2. Vamos ao próximo número primo, que é o 3. Agora, nota que o 5 não dá por 3. Então, repete. 5, repete o 25, e o 15 dá, que é 5. Mas não divide todos ao mesmo tempo. Beleza? Agora, nenhum deles mais dá por 3, vai dar por 5. E esse 5 divide todos eles ao mesmo tempo. 5 por 5 dá 1, 25 para 5 dá 5, e 5 por 5 dá 1 também. Então, nota que esse número aqui, ele divide todos eles ao mesmo tempo. Beleza? Pronto. E aqui embaixo temos ainda mais um 5, ó. 5 dividido por 5 dá 1. Beleza? Pronto. Terminamos aqui a nossa fatoração. Ok, e agora vamos para o cálculo, então, do nosso MDC. Como nós vimos, pessoal, o cálculo do MDC vai ser o quê? O produto de todos os fatores, todos os números que dividem os números ao mesmo tempo. Ou seja, 2, 2 e temos o 5 aqui embaixo. Então, fica 2 vezes 2, ou 2 ao quadrado, vezes o quê? Vezes 5. Então, 2 ao quadrado dá 4. 4 vezes 5 dá o quê? Dá 20. Portanto, o máximo divisor comum de 80, 100 e 120 é 20. Beleza? Ok, então agora vamos para o cálculo então, do MMC. Então, como é que se calcula o MMC? Vai ser o produto de todos eles. Ou seja, nota que o 2 ele aparece quantas vezes? 1, 2, 3, 4. Então, é 2 elevado a 4, vezes o quê? Vezes 3, que aparece uma vez, vezes o 5, que aparece duas vezes. 5 ao quadrado, no caso. Então, fica, 2 elevado a 4 dá 16, né? Que é 2 vezes 2, que dá 4, vezes 2, que dá 8, vezes 2, que dá 16. Vezes 3 e vezes o 5 ao quadrado, que é 25. Então, 16 vezes 3 vezes 25, pessoal, é igual a 1.200. Então, 1.200 é o mínimo múltiplo comum de 80, 100 e 120, certo? Então, existe, além do 120, outros múltiplos comuns a esses três números, mas os 1.200 é o menor deles, tá bom? Então, viu como é simples? É muito simples você calcular o mínimo múltiplo comum e o MDC, né, entre dois ou mais números, tá? Se você teve alguma dúvida, consulte lá nossas aulas, como eu disse, elas são mais detalhadas, tá bom? Então, se você gostou, dê um like aí, né? Se inscreva no nosso canal e compartilhe o nosso vídeo aí com seus alunos, se você for professor, com seus amigos, se você for aluno. E aproveite para estudar e comente aí embaixo os conteúdos que você gostaria que nós trabalhássemos aqui no nosso canal, tá bom? Então é isso aí, muito obrigado, nos encontramos na próxima e ainda continuando com algumas questões agora de aplicações, vamos ver questões de aplicações, de como e onde você aplica nesses conceitos aí de mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. Tá bom? Então é isso aí. Falou, valeu. Fui.